O meu nome é Aine Carolina Lima e eu sou aluna do Colégio Etapa. O microcrédito se tornou um importante instrumento de inclusão social. Para muitos microempreendedores de comunidades carentes, receber um crédito para ajudar a tocar o seu negócio pode significar uma das poucas oportunidades para sair da pobreza. A ideia de prover microfinanças para microempreendedores surgiu em 1980, com a primeira instituição de microcrédito, o Grameen Bank, fundada em Bangladesh por Muhammad Yunus, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2006. De acordo com o relatório do Global Entrepreneurship Monitor de 2018, existem pelo menos 47 milhões de microempreendedores no Brasil. O que muitos não sabem é que a maior parte desses microempreendedores é formada por mulheres. E é por isso que o microcrédito tem um papel tão fundamental na redução da desigualdade de gênero. E é aqui que começa o nosso trabalho. Eu fiz um estágio em uma empresa de microcrédito e lá, o fato de que as mulheres eram maioria já era conhecido por todos. O que não se sabia ao certo era qual o tamanho do impacto financeiro do microcrédito para as mulheres. A nossa hipótese era de que as mulheres cresciam mais do que os homens quando recebiam microcrédito. Neste trabalho, o nosso desafio foi verificar estatisticamente o impacto do microcrédito para as mulheres em comparação aos homens. O objetivo deste trabalho é extrapolar o campo conceitual e prover evidências da participação das mulheres no microempreendedorismo. E, claro, quantificar o impacto do microcrédito em seus negócios, comparando com o impacto dos negócios geridos por microempreendedores homens. Este trabalho foi feito com a supervisão do professor Sandro Cabral, do INSPER, e contou com a parceria da Avante, uma fintech que oferece microcrédito no Nordeste do Brasil. Foi lá que eu fiz um estágio de 6 meses para analisar os dados de 12.992 microempreendedores coletados nos estados do Ceará, Maranhão, Pernambuco e Paraíba. O processo de concessão de crédito da empresa é presencial, baseado em uma rede de agentes que visitam os microempreendedores e realizam uma entrevista de crédito. Nessa entrevista, são coletadas informações como gênero, idade, segmento de negócio, tempo de experiência no ramo, faturamento, dentre outros dados. E foram estes dados que utilizamos em nossas simulações e análises. Este trabalho foi organizado em 2 etapas. Na primeira parte, foi realizado um trabalho de estatística descritiva para entender e organizar as principais características dos microempreendedores. A primeira constatação foi que as mulheres representam 2/3 do total de microempreendedores do grupo analisado. Outro ponto que chama bastante atenção é o fato de que as mulheres têm um faturamento inferior ao dos homens. Em média, os homens possuem um faturamento cerca de 24% superior ao das mulheres. Nosso trabalho também analisou os segmentos de atuação e confirmou que, em praticamente todos eles, o faturamento masculino é maior. As únicas exceções são os salões de beleza e a venda de cosméticos. Na segunda parte deste trabalho, usamos conceitos importantes de estatística inferencial. A variável utilizada para medir o sucesso, ou melhor, o impacto do microcrédito na vida do microempreendedor foi o faturamento. A ideia é relativamente simples. Nós comparamos o faturamento dos microempreendedores que receberam crédito com aqueles que tiveram o crédito negado. Depois de algum tempo, era realizada novamente uma entrevista de crédito para verificar a situação de faturamento do microempreendedor. Ou seja, tínhamos um grupo de microempreendedores tomadores de crédito, chamado de grupo de tratamento, e um grupo que não teve acesso ao microcrédito, que aqui nós chamamos de grupo de controle. Só a partir dessa comparação é que podemos validar se o efeito de crescimento de faturamento causado pelo microcrédito realmente existe. Nós comparamos o faturamento dos grupos de tratamento e de controle em 2 momentos distintos. Observe os resultados neste gráfico. Veja que há um incremento no faturamento do grupo de tratamento.
Nosso trabalho consistiu em avaliar se esse incremento foi ou não causado pelo microcrédito. Para medir a real causa desse incremento, utilizamos um método de regressão multivariada chamado de diferenças-indiferenças. Calculamos primeiramente o impacto do microcrédito para o microempreendedor em geral e, em seguida, calculamos o impacto do microcrédito para as mulheres, especificamente. O y dessa equação representa a média da variável estudada. No nosso caso, y representa o faturamento do microempreendedor. Do outro lado da equação estão as variáveis que chamamos de independentes, que neste caso são 3. 1. Variável que indica se o microempreendedor é do grupo de controle ou não. 2. Variável que indica se aquele faturamento foi medido antes ou depois do período analisado. E 3. Uma variável de impacto, que mede se as duas primeiras realmente impactaram ou não o faturamento dos microempreendedores. Nossa regressão mostrou um valor P significativamente pequeno, ou seja, indica um alto nível de confiança máximo para as variáveis estudadas. Bem, os termos estatísticos podem não soar tão amigáveis para alguns, mas não se preocupe, há menos de um ano eu também não conhecia absolutamente nada de estatística inferencial. O que o número valor P significa na prática é a chance de a nossa hipótese estar errada. Neste caso, como o valor P é de 0,0394, temos que 1 menos 0,0394 é igual a 96,06%. Ou seja, nós temos mais de 96% de confiança máxima na variável que analisamos. Isso tudo para concluirmos que sim, o microcrédito deve mesmo impactar positivamente na vida dos microempreendedores. Mas e as mulheres? O que podemos dizer sobre elas? Repetimos a nossa regressão, mas desta vez incluímos uma nova variável, o gênero. Observe que agora temos uma variável que indica se o microempreendedor é homem, representado pelo número 0, ou mulher, representada pelo número 1. O resultado foi um valor P tão pequeno que nossa ferramenta estatística aproximou para 0. Ou seja, o nível de confiança na variável estudada está perto de 100%, pelo menos neste grupo analisado. Nossas regressões mostram impacto positivo para as mulheres em relação aos homens. Apesar das simplificações utilizadas, os resultados mostraram um aumento de faturamento quase 40% maior para as mulheres. Como próximos passos, nós pretendemos aumentar ainda mais o volume de dados analisados, o espaço temporal e também aprofundar o rigor estatístico com os grupos de controle. Por ora, as indicações iniciais já sugerem que as mulheres microempreendedoras crescem mais que os homens quando têm acesso ao crédito. E é por isso que o microcrédito tem um papel tão importante, não apenas para a geração de renda, mas também para redução da desigualdade de gênero.